Ela é psicóloga do Criciúma Esporte Clube. A minha convidada de hoje é a Francinelli Becker. Seja bem-vinda, Fran. Satisfação estar aqui contigo mais uma vez, né? Podendo falar então um pouquinho aí da rotina de trabalho e tudo mais, né? A rotina de trabalho com um time que agora tá na Série A, né, Fran? Exatamente, somos Série A, né? Somos Série A. Antes de a gente falar do tamanho do impacto do teu trabalho na rotina, no dia a dia e no desempenho dos atletas, eu quero te conhecer um pouquinho melhor, Fran. Quanto tempo de formação? Tu é de Criciúma mesmo? Quem é a Francinelli Becker? Ah, que legal essa pergunta. É difícil a gente responder, né? Quem é você, né? Quem é você além do trabalho, né? Exatamente. E isso que é bacana desse teu trabalho também que tu desenvolve, né? Que é poder a gente se fazer conhecer um pouquinho mais do que, às vezes, pelas relações profissionais. Porque nós somos um só, né? Então, na verdade, acaba tendo esse olhar de uma maneira integral. Então, por isso essa importância de conhecer. Então, eu não sou aqui de Criciúma, eu trabalho no Criciúma há 10 anos, vai fazer 11 anos agora, né, no mês de junho, e eu sou de Torres, nasci em Torres, Rio Grande do Sul, né, uma cidade pequena ali, litorânea, que faz divisa aqui com Santa Catarina, e vim para Criciúma para trabalhar no Criciúma Esporte Clube com psicologia do esporte. Iniciei o trabalho com a categoria de base, né? Sou psicóloga de formação, então me formei lá na UBRA, a gente tem a UBRA Campos Torres, então fiz a minha formação lá e depois fui me especializando na área da psicologia do esporte, porque a maior parte das universidades que tem o curso de psicologia não é tão abrangente a psicologia do esporte dentro do curso. Então, até fica aí a dica, né, para quem quer buscar, às vezes, conhecer um pouco mais essa área, tem que sempre, quando sai da universidade, buscar especializações. Então, dentro da academia propriamente, isso não é tão ofertado? Não, geralmente tem às vezes ou como uma única disciplina ao longo de todo o curso, como optativa às vezes até obrigatória, mas é apenas uma disciplina. Então é bem pouco que a gente consegue ver, né, dentro do curso. Então também às vezes as pessoas têm interesse, às vezes, mas como que eu vou seguir essa área se eu não tenho tanto conhecimento, né? Então fica aí, né, uma orientação para que possa estar buscando se especializar. E foi assim que eu fiz, então. E o que te levou especificamente para a psicologia do esporte, Fran? Então, eu sempre fui muito competitiva. Então, dentro e fora de campo. Não tenho uma história assim, né, de ser atleta, mas sempre entendi que tanto a educação como o esporte, ele tem uma condição de transformar realidades. Então, foi assim que eu pensei, né, que eu também comecei a pensar na minha vida e desde muito pequena sempre gostei muito de estudar, porque entendia que a questão do conhecimento era uma possibilidade de poder transformar realidades, assim, né? E o esporte também tem esse caminho transformador na vida dos atletas, das pessoas, né? Então comecei a me interessar pela psicologia do esporte. Na época também a gente tinha lá na UBRA, em Torres, assim, um time de basquete que tinha vindo do campus Canoas para treinar, foi construído um ginásio. Depois a universidade lá passou por uma crise econômica e aí acabou, né, não tendo mais esse time ali na universidade. Isso me encantava muito, assim, o que a gente poderia fazer pensando na alta performance de atletas, na qualidade de vida, na pressão a qual eles são submetidos, em saúde mental desses atletas. Então, eu fui trilhando esse caminho. Aí depois, assim, de fazer essas especializações na área de psicologia do esporte, de participar de congressos internacionais da área, porque a gente conhece também, né, muitas pessoas acabam fazendo aí um intercâmbio aí direto e indireto. Aí eu fui fazer mestrado, aí sim, fiz aqui na Unesc, em que eu pesquisei também sobre futebol, e fui tanto na prática como na teoria, alinhando os dois para poder trazer o máximo de conhecimento para os atletas que eu trabalho. Assim. O teu mestrado já foi diretamente na área do futebol, então? Eu fiz na Unesc em desenvolvimento socioeconômico, mas a minha dissertação eu pesquisei sobre futebol. Então a gente acabou tendo toda essa pesquisa aí, né, que foi bastante interessante, então acabei fazendo aqui na Unesc, assim, né. E além de psicóloga, daí sou mãe, né, sou mãe da Pietra, sou esposa, sou filha, né, e a gente tem aí... Quantos anos tem a Pietra? Pietra tem 8, faz 8 agora.
E como é que concilia tudo, Fran? Porque olha quanta gente tu cuida. Então, exatamente, assim, né? Eu penso que a rotina de todos nós, eu gosto de falar um pouquinho disso, primeiro porque tu abriu essa pergunta, eu acho isso super interessante. Eu penso que esse momento mais de um podcast, acho que veio com muita força, talvez a pandemia acendeu muito isso, mas que faz com que a gente conheça um pouco mais os profissionais a qual a gente trabalha. Às vezes eu tô lá em casa, organizando as tarefas da casa e tô, né, qual podcast que eu vou ouvir enquanto eu faço isso? Então a gente consegue, né, conciliar muito isso. Então, eu penso que a maior parte das pessoas, das mulheres, a gente precisa conciliar, né, tanto a nossa vida familiar com o nosso trabalho e ter um equilíbrio com isso. Porque se você desequilibra, ou você tem uma intensidade maior no trabalho, eu costumo dizer que motores de alta tensão tendem a desgastar com mais facilidade, né? Então você vai acabar deixando algum lado importante da sua vida de lado. E aí que tá, esse é o grande desafio, né, Fran? Esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, familiar, enfim, é tanta coisa para equilibrar, né? Isso, Maga, principalmente quando a gente fala em alta performance. E alta performance, a gente não precisa pensar só em atleta. A gente pode pensar em algum profissional que gostaria de ter aí alta performance no seu trabalho, alta performance na sua vida diária, de conseguir, às vezes, eu tô feliz no meu trabalho, mas eu gostaria de potencializar, de fazer mais do que eu estou fazendo. Então, a gente está falando em alta performance. Por quê? Porque a gente fala em estratégias para alcançar isso, em objetivos que estão lá na frente pré-estabelecidos, em resultados que você alcança ou não, num aprendizado que vai gerar melhorias e você segue novamente essas estratégias. Então, quando a gente pensa em alta performance, a gente tem que pensar numa evolução contínua, e isso não é só nos esportes, é na vida também, assim, né? Então, conciliar isso, eu acredito que é a realidade da maior parte, né, das mães, dos profissionais. Não é uma tarefa fácil, mas eu sempre busco manter o equilíbrio. E como é que faz para separar a Francinelli Becker, psicóloga, da Francinelli Becker, torcedora? Sim, tem como separar isso e não sofrer junto? Então, né, eu brinco assim que não tem muito como a gente separar, né, porque eu acabo torcendo pelos atletas que eu trabalho. Tu acompanha todos os jogos? Acompanho todos os jogos, assim, né, é algo que eu faço questão de estar acompanhando. Por quê? Porque por mais que tu acompanhe os treinamentos, o dia a dia de treinamento desses atletas, são nos jogos que você vê a questão emocional aparecendo mais. Então, é importante ter o acompanhamento. Você vai perceber aquele atleta que, de repente, teve uma questão impulsiva de perder a cabeça com mais facilidade, um atleta, às vezes, que toma um cartão vermelho com frequência. Então, se você não acompanhar os jogos, você tem um olhar, né, principalmente quando você está num clube tão estruturado como o Criciúma, às vezes do pessoal da análise, da comissão técnica, né, da análise de desempenho, mas é importante ter o seu olhar da parte comportamental, até para que você consiga, né, entrar nas discussões, nas reuniões de uma comissão técnica falando de igual para igual. Fran, quando tu chegou no Criciúma, tu iniciou o teu trabalho, a tua história, a tua trajetória no Criciúma Esporte Clube pelas categorias de base. Isso. E aí, me conta sobre isso. Como é que foi o teu crescimento dentro do clube? Como é que o teu trabalho foi entrando e foi se consolidando ali dentro? Então, eu entrei em 2013, né, o clube estava aí na Série A, né, do campeonato, e entrei nas categorias de base. Todo clube que é um clube formador de atletas, acho que isso até é importante, assim, ele tem uma série de exigências, e o Criciúma, ele é um clube formador. E entre essas exigências, a gente tem determinados profissionais que precisam estar trabalhando com esses atletas em formação. Então, um deles é o psicólogo, outro são o departamento médico, nutricional, serviço social. Então, tem uma série de exigências que a federação, juntamente com a CBF, fazem para esse clube. Então, o meu caminho entrou nessa exigência. Mas eu, como sempre fui bastante competitiva e gosto de fazer, né, o meu trabalho da melhor forma. Em alta performance? Isso, exatamente. Eu não queria estar ali apenas por uma exigência. Então, eu queria mostrar realmente que teria muita demanda para um trabalho e um cuidado de saúde mental desses atletas. E foi assim que eu fui construindo esse trabalho, assim, né? Com os atletas da categoria de base, em 2013. E 2014, daí em seguida, eles já me chamaram para fazer parte ali do elenco profissional ali. Foi 2014, acho que foi mais para o final do ano de 2014, assim. O clube começou a passar por algumas dificuldades no ano de 2014, lá no final, né? Lembramos. Isso. Aí, geralmente, quando que a gente busca um psicólogo? Acho que isso é importante a gente pensar, né? Porque a psicologia do esporte, ela não tá, assim, tão desconectada do trabalho realmente do psicólogo em si. Então, geralmente, a gente vai buscar um psicólogo
não para trabalhar a prevenção, apesar de que nós deveríamos fazer isso, mas quando aperta, né? Quando aperta aquela pedrinha quando no sapato, exatamente. Então foi quando eu acabei, né, sendo convidada para fazer parte aí, né, da categoria profissional, e a partir de 2015 a gente começou a desenvolver um trabalho. E eu penso que é importante salientar isso, que nós tivemos muita rotatividade de técnicos de 2015 para cá, né? Nós temos agora o Tenkat, que está há bastante tempo e que chama atenção pela maneira qual ele é um profissional excelente, gestão de grupo, né? Mas nós tivemos muita rotatividade. E aí eu tive que ter muita paciência, porque não são todos os profissionais técnicos de futebol e comissões técnicas que trabalhavam, né, com o profissional de psicologia. Então, às vezes trabalhava de uma maneira mais integrada, às vezes você fazia um trabalho mais pontual. Então, eu me mantive no departamento profissional até o ano de 2019. A gente teve uma crise grande, né, e aí acabaram sendo desligados alguns profissionais. Eu fiquei alguns meses fora do clube, acho que eu saí em outubro de 2019 e retornei em janeiro, assim. Foi pouquinho tempo. Um tempo pequeno, né? E aí a gente vai tendo um pouco de paciência para entender qual é o perfil do técnico que está sendo contratado, de que maneira que você pode trabalhar. Às vezes é um perfil de um técnico que te dá mais liberdade para tu fazer o teu trabalho. E às vezes é um técnico que gosta mais de trabalhos de atendimentos individuais, outro gosta de trabalho em grupo. Então você vai entendendo um pouco e mostrando o que você pode ofertar. Então é um trabalho de formiguinha, porque imagina, cada vez que entra um técnico novo, você tem que mostrar tudo que você pode oferecer e complementar para ajudar esse atleta e essa equipe a render no seu máximo, da parte mental, assim, né? Então, eu não digo que está certo ou que está errado, um técnico gostar ou não, porque é perfil de cada profissional. Mas o psicólogo só vai conseguir trabalhar numa comissão técnica com uma equipe de futebol se ele tiver o respaldo do técnico, que é o grande líder. Não tem como fugir desse questionamento, Fran, que é o seguinte: tu transita, tu trabalha, tu presta serviço num ambiente masculino, né? É o time de futebol masculino do Criciúma Esporte Clube. Tu já vivenciou algum tipo de preconceito por isso? Então, na área da psicologia, talvez isso não seja tão forte. As pessoas sempre me fazem essa pergunta, assim, né? Porque realmente é um ambiente masculino. No entanto, se a gente olhar a profissão de psicólogo, ela é uma profissão feminina, na maior parte, né? Então, os psicólogos, os atletas, eles se sentem mais à vontade, às vezes, de falar das suas fraquezas para uma mulher do que falar para um homem. Assim, eu estou falando isso de uma maneira geral, cultural. Culturalmente isso, falando. Culturalmente, né? Uhum. Claro que a gente vai ter as exceções. Então, assim, dentro desse contexto, eu consigo me adaptar muito bem, assim, né? E sempre fui muito profissional naquilo que eu estou fazendo, mostrando que eu posso auxiliar aquele atleta a potencializar o desempenho dele. É tudo que eles querem. Então, sempre consegui uma abertura muito boa, assim, com os atletas, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu brinco que eu tinha a idade deles. Agora, já não tenho mais, né? Então, assim, porque os atletas, eles têm ali uma carreira que geralmente vai até ali 36, 37, 38, né? Às vezes uns um pouquinho mais, mas são raros, né? Então, e nunca tive problema, assim, sempre procurei mostrar realmente por que estou ali, né? Fizemos esse preâmbulo todo, porque eu quero chegar exatamente nesse ponto. Fran, como que é exatamente o teu trabalho? Me conta da tua rotina, naquilo que tu desempenha, naquilo que tu pode contar pra gente, né? Mas eu acho que tem muita curiosidade das pessoas de saber, né? Poxa, tem uma psicóloga especializada no esporte, de alta performance, mas como é que é feito esse trabalho? É individual? É em grupo? As pessoas sentam lá e vão chorar as pitangas com a Fran? Ou também não? Me conta disso. Bacana essa tua pergunta. Então, eu costumo dizer, porque além do meu trabalho no Criciúma, eu também trabalho, né, com atletas de outras modalidades esportivas. Então, atendo no consultório, a gente vai, né, organizando. Eu digo que eles têm muita paciência, sabe por quê? Porque a minha agenda, ela só se constitui semanalmente. Conforme sai a programação da comissão técnica de que ações que vão ser realizadas, qual horário vai ser o treino, aí a partir dali tu consegue elaborar um trabalho. Então eu não consigo te dizer o que eu vou fazer daqui 15 dias, por exemplo, porque eu não consigo ter essa agenda, porque a programação é semanal. É claro que a gente tem um calendário de jogos ali, que já sai antes, que tu já consegue saber quando que tem os jogos, mas tu não sabe se a comissão técnica vai treinar de manhã, vai treinar à tarde, qual vai ser, né, a preferência da comissão. Então, a partir do momento que sai
essa programação, aí eu consigo estabelecer a rotina de atendimento com os atletas. Então, esse atendimento ele acontece individual. Então, tanto o atleta pode me procurar, como eu faço contato com o atleta, se eu observei alguma situação no jogo, como você falou, se a comissão técnica me passou alguma situação, se o departamento médico me passou, enfim, os colegas de trabalho que estão ali no dia a dia. E geralmente eu faço esse atendimento antes ou depois do treino. Porque o atleta já tem um período dele, que é o período de descanso, então na maior parte das vezes, no meio de um campeonato, o atleta treina um período, então ou de manhã ou à tarde, e aí geralmente o treino, um exemplo, né, começa às 3:30 da tarde. Esse atleta tem que se apresentar 1 hora antes para toda a organização com a preparação física, café, né, toda a rotina de vestiário que ele tem que fazer. Então, se eu tenho um atendimento, eu já peço para ele vir antes, 12:30, ou 1 hora, 1:30. A gente organiza um horário e esses atendimentos acontecem individualmente ou depois também do treino. A gente organiza dessa maneira. E os trabalhos com grupo partem tanto eu posso sugerir para a comissão técnica, olha, eu venho percebendo que tem algumas situações que a gente precisa trabalhar o contexto grupal. Como técnico ou alguém da comissão pode também solicitar, assim, né? Então depende muito do que o grupo está vivendo no momento. Não é algo que se possa planejar muito a longo prazo, então. Não, para as categorias de base, como tu falou, a gente até tem um planejamento de ações, porque daí já é algo assim que você consegue ter uma flexibilidade maior, né? Então, até a gente tem um planejamento anual de ações que podem ser desenvolvidas, assim, que é um trabalho também super interessante. É o local que eu comecei a trabalhar e que eu penso que tem muita demanda, porque a gente tem aí adolescentes se desenvolvendo, junto com atletas se formando ou não, né? Então, todas as frustrações, dúvidas, inseguranças, já dessa faixa etária, junto e misturado, né? Com toda a questão do futebol e da adolescência, enfim. Então, tem muita demanda. Ali você consegue ter mais flexibilidade de planejar mais a longo prazo. Com o futebol profissional, como é muito dinâmico, depende do resultado do jogo, né, que vai acontecer e como que isso vai se configurar no treinamento na semana seguinte, a gente vai se adaptando semanalmente. Dos atletas que te procuram individualmente, quando a iniciativa é deles, quais são as principais dores desses atletas? As dores, quando eu falo, é de saúde mental mesmo. Sim. O que faz eles sofrerem? O que mais tem demanda, né, de atendimento é o atleta que não consegue lidar com o erro durante uma partida de futebol e também problemas familiares. Então, essas duas questões, elas são as questões que mais aparecem. Então, assim, é muito comum os atletas errarem. Isso até parece, assim, uma situação dual, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito comum os atletas que não sabem lidar com o erro. Ou seja, errou, às vezes perdeu um gol que seria um gol importante para o momento do jogo, um gol feito, como eles falam, que seria, né, um gol considerado mais fácil, ou uma defesa, e aí depois o nível de concentração fica nas situações que aconteceram há segundos atrás, há 1 minuto atrás, e não no jogo em si. Então, o atleta não consegue desligar do erro. E aí a gente tem várias técnicas de treinamento mental que a gente pode colocar e praticar com esse atleta, treinar mesmo, para que ele consiga colocar em prática lá na hora do jogo. Que envolve, às vezes, respiração, que envolve algumas estratégias, né, para modificar esse pensamento, para questionar esse pensamento que está ali, né, fazendo com que ele pense, nossa, como é que eu fui errar essa bola? Como é que eu fui perder? E agora? Como é que vai ser? Ou preocupado com o placar que vai vir devido ao erro que ele teve. Então, é muito comum os atletas procurarem por não saber lidar com o erro. E não saber lidar com o erro é algo que atrapalha vários níveis que são de emoções importantes para aquele momento. Aumenta o nível de ansiedade, diminui confiança, diminui concentração, então o atleta não fica tão focado, então acaba desestabilizando de forma geral esse atleta. E nas questões familiares, Fran? Nas questões familiares, são conflitos familiares, assim, que a gente entende que aparece muito. Às vezes na relação com a esposa, às vezes na relação, né, da família ali que foi constituída com a família anterior do atleta, né, pai, mãe. Então, às vezes dificuldade de adaptação da família. Então, aparece de forma geral, assim, depende muito a faixa etária que tu tá trabalhando. Mas nós temos conflitos familiares, né? Então, os atletas... A diferença é que a gente não tá dentro de um estádio com 20 mil pessoas torcendo contra ou a favor, né? Isso, aplaudindo ou vaiando, né? Muito bem. Então, assim, esses atletas, assim, também têm problemas como nós temos, né? E aí, lidar com isso nem sempre é fácil. Então, eles também buscam, às vezes, uma orientação.
Às vezes, tô com um problema lá, fui visitar minha mãe nas férias, aconteceu isso, ou a minha esposa não está conseguindo se adaptar devido a tal situação. Enfim, os problemas que nós, seres normais, temos, eles também têm, assim, né? Porque tem muito isso, né, Maga? Assim, a questão do mito, do atleta, o herói, né? E não tem uma pressão nisso, né? Exatamente, né? O que vai resolver, a importância... É o espetáculo que é o futebol, que faz com que várias pessoas vão lá assistir, justamente porque a gente não sabe o resultado do jogo, porque se nós soubéssemos não ia ser tão lotado um estádio, por exemplo, né? Ou não ia movimentar tantas pessoas. Então, toda esse espetáculo que está em torno do atleta, às vezes faz com que ele seja visto como um herói. E só que heróis também falham, né? Então, também poder entender esse atleta como um ser aí que é também emocional, que é físico, que é técnico, né? Mas que também tem sentimentos e emoções como as nossas e que precisam, então vou usar um termo do futebol, né? Serem dribladas para que a gente consiga manter um alto desempenho. Quando a gente observa a tua fala sobre o impacto do teu trabalho, o trabalho da psicologia esportiva de alta performance na vida dos atletas, no desempenho dos atletas, eu fico lembrando de tantas figuras que passaram pelo Criciúma Esporte Clube, e aí, claro, sem citar nomes, enfim, a gente tem gente que marcou a história do clube e que a torcida nunca esqueceu. Sim. Atletas que recebem as mesmas condições de treinamento, claro que fisiologicamente as pessoas são diferentes, mas que recebem as mesmas condições de treinamento, né, a mesma estrutura e tal, e alguns deles ficam pelo caminho. Não conseguem, não vamos chamar de ter sucesso, mas não conseguem ir muito além. O que diferencia? O que é o pulo do gato na vida do atleta que vai fazer com que ele brilhe mais, que ele consiga ir mais longe, que ele tenha um melhor desempenho? Eu gosto muito desse teu questionamento, que o que faz alguns chegarem e outros ficarem para trás, né? O que acontece, né? E não é só questão de vontade, né? Porque, acho que quem tá ali tem vontade, né, Fran? Sim, assim, isso, claro, né? Eu não vou responder dessa maneira, porque eu também tenho um pensamento mais direcionado para poder te dar uma resposta. Mas é claro que a gente depende de muitos fatores, né? Mas o que eu penso, assim, que faz a diferença, o principal fator, né? É que nós temos algumas características da nossa personalidade, que é o nosso jeito de ser, como nós somos. Alguns mais introspectivos, outros mais comunicativos, e é o jeito de ser de cada um, né? Que vai se formando ao longo da nossa vida, conforme as relações que a gente estabelece desde lá da infância. O psicólogo gosta de falar da infância, né? Uhum. Até, sei né? bem. Nas relações ali de escola, depois de treinamento, enfim, vão se estabelecendo o jeito de ser de cada um. E nós temos algumas características da personalidade que, conforme o esporte que esse atleta for praticar, são características que são mais importantes estarem em evidência. Então, por exemplo, esse atleta tem uma condição de enfrentamento maior, ou seja, ele vai lá e ele resolve mais a situação. Sabe aquela pessoa no trabalho, assim, comum, que não seja jogador de futebol, que resolve problemas? O resolvedor. Então, tem pessoas que são assim. Então, essa pessoa que tem essa característica, ela vai ter uma chance de alavancar com mais facilidade. Outra coisa, o atleta, ele é mais competitivo pro futebol, isso é importante. O atleta quer sempre mais, melhor, e ele não compete só com o outro, ele compete consigo mesmo. Ele quer se melhorar. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ter uma fala melhor do que eu falei ontem, no meu caso, né? Eu quero oferecer um trabalho melhor do que eu ofereci ontem para o atleta que eu trabalho, e assim o atleta com ele mesmo. Eu quero, né, treinar melhor, eu quero ter um físico melhor, eu quero cuidar mais da minha alimentação. Então, ele ter essa competitividade com ele mesmo. A competitividade não se refere ao outro, porque aí a gente está tendo uma competitividade comparativa. Ela se refere a você, né, tá sempre se automotivando para estar melhor. Então, aí tem alguns exemplos de algumas características que fazem com que esse atleta consiga ter mais facilidade de chegar. É claro que tem outros fatores, né? Mas que aí, às vezes, a gente não vai estar, trazendo fatores, às vezes, da parte física, técnica, que daí não é da minha alçada, vamos dizer assim, né? Que pode estar interferindo nisso, negociações, enfim. Mas eu acredito que atletas que chegam, dos que ficam, um dos pontos mais importantes são essas características da personalidade, assim, de enfrentamento, de competitividade, de conseguir equilibrar mais as emoções, que a gente percebe que se destacam num grupo. Quem foi o jogador mais rebelde que tu já atendeu? Nossa, que pergunta, tivemos tantos. Quem é o rebelde? A gente tem bastante jogadores assim, que o que acontece?
Eu não vou citar nomes porque eu posso esquecer de algum, né? Ou deixar alguém chateado. Mas assim, o jogador que ele tem até 25 anos de idade, os estudos mostram que a questão cognitiva dele e inclusive de controle das emoções não está na parte nossa frontal aqui, né, totalmente desenvolvida. Então, pessoas que estudam mais a fundo a neurociência têm isso com grande clareza. Então, quando chega um atleta no time profissional, que ele tem mais de 25 anos, pode ter certeza que eu vou estar mais perto. Eu vou pegar mais no pé, eu vou estar mais próximo, eu vou estar, né, para poder acompanhar um pouco mais. Isso não é uma regra, mas são estudos científicos que mostram que um atleta que tem menos maturidade vai ter mais dificuldade de lidar com as emoções. Porque assim, outra coisa que eu nem falo no meu dia a dia, porque para mim isso já faz parte, é que um atleta ele tem que ter disciplina, tem que ser comprometido, tem que saber, né, que ele vai vale passar... pra vida. É pro atleta, mas vale pra vida. Disciplina, Exatamente. compromisso, responsabilidade. Assim, eu também trabalho com muitos atletas também de tênis, a gente tem um projeto bem bacana ali no Mampituba, tem, né, um projeto com vários atletas ali adolescentes, então sempre pergunto, né, você tá disposto a passar porque tem que passar para conseguir chegar onde você quer chegar? Porque a adolescência é isso, eu quero, né, quero ser tudo, quero isso, quero aquilo, mas às vezes eu não estou disposto a passar por aquilo que eu... E às vezes até a gente na vida adulta também, né? A gente quer, mas quando não, peraí, tu vai ter que fazer isso. Não, então... acho que eu não vou querer tanto assim. Então, eu procuro muito, né, tá trabalhando com essa desenvolvimento dessa maturidade dos atletas, para que eles possam ter uma consciência dos desafios que eles vão enfrentar, assim. Na preparação para a Série A, porque agora o jogo ficou... né? Ficou sério, ficou mais adulto. Sim. É uma cobrança muito maior, exige do time um desempenho maior, né? Porque vai estar enfrentando equipes da Série A do país, que tem estrutura muito maior até do que a do Criciúma. A preparação muda também, Fran? Muda no sentido de que, vamos parar para pensar que grande parte desses atletas do ano passado foram eles que construíram essa situação, né? O clube manteve grande parte dos atletas. Então, eu trabalhei com atletas ali, que na época a gente estava na Série C, que o objetivo de um atleta que nunca tinha jogado a Série A era jogar a Série A. Talvez se alguém fosse ouvir isso, ia dizer, como é que esse atleta nunca jogou a Série A, tá aqui jogando a Série C no Criciúma, tá pensando em jogar a Série A. E hoje tá ali, jogando a Série A. Então, eles é que são responsáveis por essa construção. Então, fez parte dos objetivos de muitos dos atletas que estão ali e dos outros que vieram também para agregar com o grupo. Então, se nós construímos, todos nós juntos, essa possibilidade de estarmos num campeonato, né, brasileiro, que é o que nós temos de elite aqui no Brasil, é porque cada um que está ali tem condição de estar onde está. Então, cada um, né, dali tem que se enxergar como grande para poder jogar aí contra os grandes clubes que a gente considera a nível de investimento, de nome que a gente tem no Brasil, porque foram eles que construíram essa situação. Então, é importantíssimo quando a gente tem um clube que consegue manter uma comissão técnica, que consegue manter a longo prazo um grupo, né? A gente consegue perceber agora, recentemente, o que aconteceu com o Kaiser, que saiu, que gerou toda essa discussão, mas dá para entender o vínculo que ele construiu aqui com esse grupo em tão pouco tempo. Então, assim, futebol não é só futebol, eu sei que essa frase já tá, né, às vezes rodando muito aí nas redes sociais, mas é uma verdade, em pouco tempo um atleta construiu um vínculo tão grande que o Criciúma teve uma importância tão bacana na vida dele, por isso que às vezes é tão difícil de sair mesmo esse atleta sabendo que ele é profissional e que por isso ele tem que passar por processo de mudança, assim. Então, da parte, né, de uma avaliação mais das características emocionais desse atleta, a gente consegue pensar, olha, a gente fez um bom trabalho aí, esse atleta em pouco tempo conseguiu construir um vínculo muito grande com o clube. Foi um campeonato estadual que é curto, né, para que ele pudesse participar e ter um vínculo tão bacana. Então, é sobre isso, é um time que tem bastante vínculo, é um time que sabe onde quer chegar e que tem os desafios aí, porque buscou esses desafios. Por falar em desafios, Fran, qual foi o maior desafio que tu enfrentou dentro do Criciúma? Qual foi o campeonato mais difícil que tu lembra, assim, que te exigiu muito mais, porque exigiu muito mais dos atletas? Sim, ano passado, realmente, assim, claro, a gente planeja ter o resultado que nós tivemos, né, acesso para a Série A, tá ali, se você olhar as metas iniciais, né, estava ali, mas se gera, às vezes estava nas metas iniciais? Sim, tá. Também, você vai, né, adaptando também conforme você vai, a gente tem várias metas, né, então a primeira meta é manter, é estar entre os tantos lá, né, então são estabelecidas aí no início. No entanto, se gerou uma grande expectativa.
e de todos. Então, lidar com essa grande expectativa de torcida, de direção, de todos que estavam ali dentro, assim, né? É algo que você tem que ajustar muito. E é um grupo que já tinha vindo de um outro ano, que foi 2022, e que ficou, a gente até fez um trabalho final com eles, assim, e que ficou o gostinho de que parece que dava para ter tido acesso, a gente poderia um pouco mais, né? Então a gente estava alinhando já essas expectativas desde o ano de 2022. Então, assim, mesmo a gente conseguindo esse resultado tão bacana no final, foi um ano desafiador para conseguir alinhar essas expectativas de todos que estavam ali. Fran, eu achei sensacional te conhecer um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de tempo, assim, né? Exatamente. De saber do tamanho do impacto desse trabalho e da dedicação que é do profissional que está trazendo, que está trabalhando, né, a saúde mental dos atletas, porque é um assunto que durante muito tempo pareceu secundário, né? Saúde mental sempre ficava ali se der, se for possível, mas não tem como pensar alta performance sem saúde mental, né? Não tem como pensar, né? Porque apesar de que uma alta performance, ela vai roubar a tua saúde mental, né? Porque ela vai fazer você estar sempre no seu máximo, seja profissionalmente em uma outra área de atuação, como nos esportes. Então você tem que estar trabalhando, porque a saúde mental é importante, mas ao mesmo tempo, quando você trabalha em alta performance, você exige sempre um pouco mais. E esse exigir um pouco mais tem um custo. Eu costumo dizer que a conta chega, né? Então a gente tem que alinhar essa parte da saúde mental. E quando fala em alta performance, às vezes a gente pensa só em atletas de elite, atletas que já são profissionais. No entanto, se a gente parar para pensar em atletas em formação, em adolescentes, em crianças, o Criciúma hoje tem sub-8. Né, 8 anos aí treinando na categoria de base, né? Então, assim, a gente tem que pensar que aqueles atletas, eles também vão ali, porque eles também estão desenvolvendo uma alta performance, eles também estão se formando, mas os pais não podem, e nem os treinadores não podem esquecer que são crianças, que são adolescentes. Então, a gente tem que deixar eles se divertirem, porque depois a gente vai, às vezes, ter consequências quando as cobranças são muito grandes. Então, se pensa em alta performance, também alinhando desde o início, para que quando esse atleta, né, ano passado eu falava isso, quando eu fiz um trabalho com o grupo de sub-11 lá no Criciúma, que bacana, né? Com 11 anos está conseguindo ouvir sobre equilíbrio emocional, sobre as emoções, sobre alta performance, saúde mental. Então, como que esse atleta, se não for um atleta futuramente, mas como que esse garoto, né, que vai se transformar em um adulto, vai se formar se ele teve essa possibilidade de ouvir isso tão cedo na vida dele. Então, é algo que é bem bacana a gente pensar desde o início, assim. Fran, obrigada. Obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada pelo espaço, sempre muito bom estar aqui com você. Muito bom te receber aqui. Essa é a Francinelli Becker, psicóloga do Criciúma Esporte Clube, minha convidada dessa semana do Ninguém Morre de Tédio. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Eu fico por aqui, na semana que vem tem mais. Tchau.